Nós vamos conversar hoje com o doutor Cândido Albuquerque. É um dos advogados mais competentes do Ceará e do Brasil. Conhece profundamente o direito criminal e o direito de modo geral. É professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Foi reitor, até bem pouco tempo, da própria Universidade Federal do Ceará. E nós vamos conversar com ele sobre o processo, a ação penal que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, em que um dos réus é o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Doutor Cândido, muito obrigado pela presença do senhor aqui nos estúdios da TV da Transparência. E eu pergunto ao senhor, inicialmente, se essa ação criminal pode realmente levar o ex-presidente e alguns ex-ministros do seu governo, generais do Exército, das Forças Armadas, pode levar esse povo à prisão? É um prazer, Edson. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui na TV Transparência com você, para esse diálogo certamente muito produtivo, muito esclarecedor, como sempre ocorre nas conversas que temos. Quero registrar, portanto, a minha alegria de estar aqui. Edson, não tenha nenhuma dúvida de que esse processo caminha para a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, dos principais assessores, como o Heleno, o Braga Neto, generais de 4 estrelas. Pelo andar da carruagem, eles serão todos presos. E por que eu digo isso? Porque se a moça do batom pegou 14 anos, que foi de uma ação absolutamente periférica, não é? Tanto que o ministro Luiz Fux se insurgiu contra a pena aplicada, mas ele é minoritário ali na turma, não é? Dos 5, só ele se insurgiu, os outros concordaram com a pena. Você imagine o que vai acontecer com esse núcleo político. Porque o que nós estamos verificando claramente, e o Fux, a partir da palavra do Fux, você verifica o seguinte: o desconforto que está sendo gerado para a comunidade jurídica. O Fux disse que votou sob o domínio da emoção. Disse isso claramente num voto no Supremo Tribunal Federal. Como se tivesse, e ali foi as pessoas captaram o seguinte, que ele estava arrependido do que tinha feito. Disse: olha, eu votei sob emoção, mas agora não, peraí, agora eu vou parar para refletir. Porque o grande problema, e o Fux disse outra coisa, e que é preciso a gente refletir sobre ela, é que ele disse o seguinte sobre delação premiada. Eu tenho alguns trabalhos publicados sobre delação premiada, porque eu acho que no Brasil ela foi absolutamente vulgarizada, e o modelo legal do Brasil, ele é um modelo que eu penso que vai levar a muitas nulidades, mas o Fux, se referindo ao tenente-coronel Cid, ele disse que ele tinha feito 9 delações, então para ele não havia nenhuma delação. O que significa dizer que nós estamos banalizando. Como é que um acusado preso e que declarou para os jornais que eles, se referindo à Polícia Federal, queriam que eu dissesse coisas que eu não queria dizer. Esse camarada fez 9 delações. Eu nem sabia que era esse tanto. Eu só soube depois que o ministro Luiz Fux, no julgamento do processo, disse que eram 9. Eu imaginava que fosse 5, 6. São 9 delações premiadas, sempre acrescentando. Você veja que para onde é que nós estamos caminhando. Qual é a segurança jurídica que nós vamos poder ter aí? E naquele julgamento houve outro fato gravíssimo. É que o advogado disse o seguinte, o advogado do Braga Neto disse o seguinte: existem elementos que foram colhidos na busca e apreensão,
na ação de busca e apreensão e que não estão nos autos. Por exemplo, eu sou advogado do Braga Neto, mas não sei o que estava no computador dele, não sei o que estava no celular dele. E aí, no voto, os ministros, principalmente o Alexandre de Moraes, disseram o seguinte: não, o que foi apreendido e que ainda não está nos autos, não está sendo usado pela acusação. Ora, pelo amor de Deus, olha o perigo que está se abrindo aí. Então a Polícia Federal está selecionando a prova que quer botar nos autos para a denúncia. Isso não pode acontecer. Tudo que foi objeto de uma busca e apreensão tem que estar disponível para a defesa no momento em que a denúncia é apresentada. E se nos documentos do Braga Neto tiver a prova de que ele era contra, por exemplo, uma eventual questão de golpe? Não está nos autos. E a polícia pode escolher, ele é um dos principais personagens, está até preso. Então, a polícia botou nos autos outros elementos de busca e apreensão, mas não a dele. Então, a acusação não usou. Mas e se a defesa quisesse usar? Vejam, vocês já pararam para pensar a gravidade disso? Essa seletividade de provas, e no Supremo Tribunal Federal, você vai recorrer a quem? Eu lhe confesso que eu nunca tinha visto isso. Eu atuei em alguns processos da Lava Jato, etc. e tal, aqui da transposição do São Francisco, não é que chama a Lava Jato do Nordeste, porque as peças vieram de lá. Em nenhum caso eu vi se oferecer uma denúncia sem que todos os elementos que tenham sido coletados na ação de busca e apreensão não estivessem todos disponíveis. Por todas as razões que eu estou mostrando aqui. Mas o que se está vendo é que o Brasil hoje está conflagrado, não é? Nós temos hoje um país que precisa se reconciliar. E acho que nesse momento nós só aprofundamos isso. Eu acho que quem cometeu crime deve ser punido. Agora, deve ser punido segundo o devido processo legal. É a única reclamação que eu faço. Se você assegurar o direito de defesa corretamente, o problema está resolvido. Mas, por exemplo, dizem que no golpe de Estado, que teria sido planejado, eu não quero entrar em mérito, mas eu vi Lula lá no Japão dizendo que um dos objetivos era matar o Alexandre de Moraes, o Lula e o vice-presidente da República. Como é que o Alexandre de Moraes pode julgar um processo que ele é vítima? Eu não consigo entender isso. Doutor Cândido, esse processo, agora se nós podemos chamar de processo, né? Porque sim, é processo. A denúncia foi recebida. Sim, é processo. As acusações levam a que pena máxima para os acusados, admitindo-se que os ministros do Supremo Tribunal Federal, uma primeira turma, que aliás o processo pode ir também para o plenário, né? Basta que um dos ministros da primeira turma suscite isso, né? Ou não? Sim. No regimento do Senado. Então, se os ministros entenderem que os acusados, hoje réus, cometeram realmente perpetrar aqueles crimes, o máximo dessas penas, o que seria? Primeiro porque são muitos crimes. Eu já li a denúncia, não lembro de cabeça assim, mas são muitos crimes acusados. A soma deles pode passar de 30, com certeza. Com certeza. As penas serão, e eu não tenho nenhuma dúvida, que nesse primeiro núcleo ali que está o Bolsonaro, o Heleno, o Braga Neto, o Cid, o tenente-coronel... Ex-ajudante de ordem. De ordem. Fugiu o nome dele. O ex-comandante da Marinha. Eles certamente terão penas altíssimas, né? Pela própria desproporção que se viu nos outros casos. Quer dizer, naquele movimento lá do dia 8, você não sabe quem é o líder. Quem foi que liderou aquele quebra-quebra, ninguém sabe. Era uma turma, um bando aí. Muito bem. E, de uma maneira geral, eu vi condenações de 14, 15, 17 anos. Se você considerar, pelo termo da denúncia, eu estou me referindo agora à denúncia, pelos termos da denúncia, esse núcleo que está sendo julgado, pela denúncia, seria o núcleo... Primeiro, pensante. Pensante.
A pena deles, eu não tenho nenhuma dúvida que no somatório das penas vai ser alguma coisa aí assustadora. E isso eles teriam que cumprir Regime fechado. inicialmente regime fechado. A partir de 8 anos o regime é fechado. E eu não vejo a menor possibilidade, pelo que eu acompanhei, porque se dizia muito no julgamento que ninguém estava entrando no mérito, era só o recebimento da denúncia. Mas o mérito foi julgado. O mérito foi julgado. Totalmente realmente. julgado o mérito. Todos os ministros, os 5 ministros votaram. Julgaram, com exceção do Fux, que Ele só fez essa observação Fez com várias relação à observações. dosimetria da pena. não foi só isso, não. Aliás, levou até para aquela sessão o fato dessa senhora lá que foi condenada por... A Débora. Ou melhor, tinha sido decretado para ela uma pena que ainda não foi decidida, né? Não, porque ele pediu vistos, dos o próprio. autos. Mas a proposta do relator era 14 anos, se eu não me engano, 15, 14 anos, é uma pena dessa ordem, né? Doutor ordem. Mas mesmo assim, o ministro deu a ela prisão domiciliar. Veja o nível de insegurança jurídica que nós estamos estabelecendo no Brasil. Veja a que ponto nós chegamos. Até um mês atrás, pelo entendimento do Supremo, esse processo do Bolsonaro era para estar sendo julgado lá na primeira instância. Eles mudaram essa jurisprudência agora, recentemente. Há um pouco tempo atrás, eles tinham mudado e mandado para a primeira instância. As pessoas que perdessem o foro não estariam... Não ficaria. Agora, tudo indica, por conta deste processo, é o sentimento que hoje toma conta, mudou-se para trazer o processo também para o Supremo. Porque aí você não tem para onde recorrer. E ali naquela Câmara, naquela turma em que está o Flávio Dino, a gente já ouviu, da imprensa está aí o que ele pensa e o que ele diz do Bolsonaro. O Zanini foi advogado do Lula a vida inteira. Aliás, um grande ministro, até esse julgamento aí, eu estava gostando muito dos julgamentos dele. E o próprio Alexandre de Moraes, que é desafeto, pelo menos publicamente se sabe, né, pelo que se tem visto, do Bolsonaro. Então as chances dele são mínimas, né? São mínimas e não terão para quem recorrer. Isso que eu acho ruim. Mesmo o Supremo, ou essa primeira turma, tenha decidido que ia dar um rito acelerado para a tramitação desse processo. Em quanto tempo um processo dessa monta demoraria? Ou demorará? Olha, do jeito que as coisas estão sendo feitas, eu acho que não vai demorar, não. Eu acho que não demora. A maneira como o relator conduz o processo, tudo que é pedido ali é indeferido pela defesa. Mas há prazos a cumprir, né? Inclusive para a defesa, né? Mas são prazos muito curtos, muito curtos. E eu acho que não demorará, não. Esse processo aí... Em julho, esse processo vai estar pronto para julgar. Esse primeiro núcleo, em julho, nós estamos começando abril. Já o mês de abril, né? Hoje nós estamos terminando março, Exato. Né? Mas eu pergunto ao senhor, um processo desse, mesmo sendo com 6 ou 8 réus, cada réu desse tem direito a apresentar quantas testemunhas? 8 testemunhas. 8 testemunhas. Mas vamos lá, ele vai expedir cartas precatórias e mandar juízes auxiliares ouvirem as testemunhas. Muito bem. Ele fez isso em pouco tempo. Eu não acredito que esse processo demore. Não acredito. Não acredito. Esse processo está sendo feito para condenar? Não acredito. Olha, eu tenho 40 anos de advocacia criminal. Eu fico com muita pena dos advogados que estão ali naquele processo. Eu vi pelas sustentações orais. Como é que você imagina que o advogado do Braga Neto não sabe o que tem no computador dele? O computador dele foi apreendido. O advogado foi lá no plenário da primeira turma e disse, eu não vi. E a resposta da turma foi, bom, foi apreendido, não foi, mas também não está sendo usado na acusação. Sim, e a defesa, se a defesa quiser usar? Então, com esse nível, quando você chega nesse nível, você não pode esperar muita coisa. Mas ainda há espaço para a apresentação de novas provas, tanto da defesa quanto da acusação? A denúncia foi recebida, haverá sim. Vai ser aprovado, mas não vai. O Ministério Público pode aditar a denúncia? Não, ele não vai aditar a denúncia, não. Poder ele pode, mas ele não vai aditar, não. Ele vai deixar como está. Para ele está bom. Não acredito que aconteça alguma coisa, não. O que me preocupa é que nós estamos relativizando o direito de defesa.
Isso é uma conquista civilizatória e cultural importantíssima. Eu não posso conceber que um material apreendido de um réu preso e o seu computador pessoal, que deve ter informações importantíssimas, não esteja nos autos, as informações ali não estejam disponibilizadas. Por que não ele? Por que se buscaram outras provas e não a dele? Ele está preso, inclusive. Doutor Cândido, É muito estranho que isso esteja acontecendo. eles estão sendo, ou vão ser julgados por um crime tentado. Qual é a diferença do tentado e do executado? Olha, em termos de pena, sobretudo. a pena do crime tentado é bem menor. O Código prevê que a pena será diminuída, varia de caso a caso, mas normalmente varia de 2/3, de 1/3 a 2/3, o juiz reduz a pena. Mas tem casos específicos em que o crime tentado tem penas altíssimas, né? E no caso do golpe de Estado, ele normalmente é punido como tentativa mesmo, porque se Aconteceu em 64, quer dizer, há ele 10 anos realizar- nós estaríamos quando o golpe comemorando. é bem sucedido, quem conta a história é quem assume o poder. Então, eu acho que essa não é a questão. A questão que se coloca hoje é, dentro do processo, nós estamos dando o conforto psicológico necessário para que a sociedade, não os apaixonados, não a extrema-direita, não a extrema-esquerda, mas as pessoas que pensam no Brasil, que pensam no ordenamento jurídico, que imaginam a defesa da democracia dentro do devido processo legal, que é só essa a minha questão. Se praticado algum ato ilegal, que respondam por eles. Democracia tem que ser defendida. Agora, dentro do devido processo legal. Eu não posso permitir, eu não posso compactuar com a punição de alguém a quem não se tenha assegurado a ampla defesa. E o que eu vi nas sustentações orais não nos recomendam aceitar que está havendo a legítima defesa pelos exemplos que eu dei aqui agora. Então, como professor de direito, professor de direito penal, que tenho estudado, tenho algumas obras escritas nessa área, a gente fica muito preocupado, porque eu não me lembro de ter visto, pelo menos do período em que eu estou na advocacia de 1980 para cá, ainda como estagiário ali, de 78, 79, foi quando eu comecei a estagiar mais presentemente, não me lembro de nenhum momento em que se ter tido esse tipo de dúvida. Ou seja, eu não me imagino enfrentar um processo em que o meu cliente tenha sofrido uma busca e apreensão, tem uma denúncia contra ele e eu não possa ter acesso aos documentos que foram apreendidos na casa dele, no computador dele. Mesmo que esses documentos não façam parte dos Mesmo que autos, não faça dos autos, não esteja no mundo. sim, principalmente se ele for favorável à defesa, haverá uma seletividade de provas. Ou seja, você está deixando que a defesa use uma coisa que é importante para ele. A polícia diz, por que a polícia não botou? Botou de tantos ele? Foi candidato à vice-presidência da República, está preso, é um general, foi ministro, está no primeiro núcleo, e aí as provas relativas a ele não estão nos autos, a denúncia foi feita sem se apurar isso. Por que essa pressa? Por que essa pressa? Então, e aqui eu falo como professor, quer dizer, isso é ruim, gera incerteza. A história... É ruim para todos, né? Para todo mundo. Para o jurisdicionado, para o advogado... Para o advogado e para a justiça. A justiça será julgada pela história. A história é implacável. Vai ser julgada. Não há poder que dure para sempre. Hoje você tem, claramente, no Supremo, um ministro que domina a situação, tem uma força impressionante lá dentro. Mas até quando isso vai acontecer? Você sabe o que falta no Brasil hoje, Edson? O Brasil só precisava de uma coisa para nada disso estar acontecendo. Ter um Senado da República com homens que soubessem a razão pela qual existe o Senado da República. Bastava isso. Nada disso estaria acontecendo. Infelizmente, os senadores que temos hoje, com raras e honrosas exceções,
eles sabem o papel moderador que o Senado tem. O Senado tem um papel importante, um papel de moderação mesmo. O governador do Ronaldo Caiado, né, de Goiás, ele foi senador e ele chamava muita atenção, dizia, olha, cuidado no que nós vamos votar aqui. O Senado é o principal poder da República, pela moderação que ele deve ter, inclusive no comportamento dos senadores. Tanto que se exige um limite de idade de 35 anos para ser senador. Para que não cheguem pessoas jovens, com muito arrobo e tal. Então, esse é o papel do Senado. O Senado já era para ter chamado. O Senado era conhecido como o pai da pátria. Pai da pátria. O Ronaldo Caiado usa muito essa expressão. E eu estou repetindo essa frase dele porque é exatamente o que está faltando hoje. Se nós tivéssemos os senadores que entendessem ali, não precisavam muitos não, ali se tivessem 10 senadores com essa visão, com essa lógica, diz, olha, aqui o Senado está sendo desafiado. Porque se tem um poder que está sendo desafiado hoje pelo Supremo, é o Senado da República. No ativismo, nesses julgamentos dessa forma, como está ocorrendo. Então, só falta o Senado da República. Se o Senado da República hoje cumprisse seu papel, se nós tivéssemos 10 senadores com capacidade de entender, diz, bom, aqui a missão é nossa. Só nós podemos resolver. Porque tudo deve ser resolvido dentro da legalidade. A missão, essa missão aqui, pelo que está na Constituição, só o Senado pode intermediar. Vamos chamar aqui, chama aqui, ó. Devagar. Ilegalidade aqui. Quem cometer ilegalidade aqui, no outro dia a gente faz o impeachment e bota para fora. Pode fazer discurso político no meio da rua, não. Ministro do Supremo não pode dizer que venceu A, venceu B, que não pode. Porque senão ele vem aqui e sofrerá impeachment. Então, olha o poder que o Senado da República tem. E, por exemplo, no Ceará, nós não cuidamos disso. Nós não estamos olhando. O que o Senado está fazendo? Como é que nossos senadores estão se portando lá no Senado diante dessa crise? Porque nós estamos falando uma crise aqui do direito de defesa. É um marco civilizatório. Quer dizer, tem alguém satisfeito? Alguém pode dizer que o julgamento é para se dar daquela forma? Eu penso que não. E as pessoas não estão cobrando, Edson, esse papel do Senado. As pessoas deixaram de acreditar no Senado da República. É importante se entender isso. Se nós, vou repetir, se nós tivéssemos um Senado conhecedor das suas atribuições, nada disso tinha acontecido. Doutor Cândido, infelizmente o Senado foi sempre assim, né? Não, sempre não. Olha, ultimamente, sim. Olha, doutor Cândido, a gente tem que entender e dizer para as pessoas todas, senhoras e senhores, que, ao final, quem escolhe o ministro do Supremo Tribunal Federal é o Senado da República. E quem tira também. Exatamente. Ele é quem escolhe. O presidente da República sugere um nome. Está aqui. Manda uma mensagem para o Senado e diz aqui, o doutor Cândido Albuquerque preenche todos os requisitos da Constituição brasileira e pode ocupar uma vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. O Senado tem o papel de examinar aquela mensagem. Chama o doutor Cândido Albuquerque para uma sabatina e começa daí. Os senadores não sabem fazer as perguntas e não sabem dizer para o indicado o que é ser realmente ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, se ele faz essa escolha, como é que ele tira? Pois é. Então, veja bem, eu vejo agora, nós vamos ter aqui no Ceará 2 vagas para o Senado. E os nomes que são postos aí, a gente verifica, o Senado vai continuar o mesmo. Nós não vamos superar crises, porque é o que se espera. O Senado já teve Afonso Arinho de Melo. Você lembra lá? Sim. Nomes como Tancredo Neves, todos com muita formação. Paulo Brossat, também foi ministro do Supremo, né?
Homens que tinham formação jurídica, formação intelectual, homens de densidade na formação humanística. Nós né? tivemos aqui Pascoal Barroso. Tivemos Virgílio, que não tinha formação. Mas tinha uma formação não tinha essa formação do direito, mas era tinha formação intelectual. Exatamente. E tinha uma formação de direito, porque o próprio Valdemar de Alcântara. Ele tinha feito a academia militar e lá se estuda direito. Então, Virgílio Távora tinha formação jurídica. Ele era realmente também. coronel. Ele não era capitão, ele era coronel. Não, e na e própria o coronel, AMAN, e o coronel AMAN, já começa a ter uma escolas. formação Sim, de alto nível. Né? Então, essa é a preocupação hoje. É preciso que a gente veja o seguinte: do jeito que o Estado é desenhado, se cada membro cumprisse com sua função, se cada órgão, se cada instância tivesse bem aparelhada no sentido positivo, ou seja, se os seus membros fossem escolhidos pelas virtudes, pela capacidade intelectual de desenvolver determinadas funções, nós não estaríamos vivendo essas crises. Aliás, a maioria das crises inexistiriam. Porque a Câmara cumpriria seu papel, o Senado cumpriria seu papel. Aqui se fala em indicar alguém para o Senado sem nenhuma preocupação com a formação intelectual dele. Porque só os intelectuais... Intelectual e moral. Peraí. Intelectual, moral, mas se exige do Senado um saber diferenciado. Tanto que está aí a crise. Porque nós temos um Senado que não conhece juridicamente a sua função. Essa é uma questão que precisa ser colocada. E aí nós estamos aí vivendo essa crise. Doutor Cândido, nós estamos falando aqui, o senhor está citando aí, o protagonismo hoje do ministro Alexandre de Moraes. Mas ele não é o primeiro ministro do Supremo Tribunal Federal a ter esse protagonismo todo na sociedade. Nós já tivemos aí quanto tempo a imprensa nacional, nós todos, nos estávamos diariamente a noticiar decisões do ministro Marco Aurélio de Mello. Soltou o cara da facção tal, o cara fugiu do Brasil. Depois do Marco Aurélio, aí veio o protagonismo do doutor Gilmar Mendes. Agora está na época do Alexandre de Moraes. E o Fux está despontando agora, não apenas por conta da gravata, mas por conta dessa decisão dele de discrepar, né, do tamanho das penas que estão sendo... E da prova também. É a segunda vez que a gente fala sobre isso. O Fux, abriu uma divergência sobre, por exemplo, a validade da delação do tenente-coronel Cid. Ele abriu claramente, disse, olha, são 9 delações do mesmo réu. Para mim não tem nenhuma. Doutor Cândido, ele desacreditou. Desde quando o nosso sistema penal deu a força que tem hoje a delação, né? A delação premiada. Porque, aliás, o nome não é nem delação. Colaboração premiada. Mas delação premiada também é consagrado na doutrina. Mas a delação a gente entende como um dedo duro, né? Não, é colaboração premiada, não é a mesma coisa, não, na doutrina. Mas vamos lá. Veja bem, você está falando do Supremo, mas eu já vi isso na primeira instância. E fui um crítico ácido do Sérgio Moro. Quando o Sérgio Moro começou a escolher as causas que queria julgar, eu me levantei como voz isolada, mas todo mundo aplaudia. E eu achava que o Sérgio Moro estava completamente equivocado. Ele escolhia as causas que ele queria. Então, ele estabeleceu uma competência nacional. E o Brasil bateu palmas. Estava errado. Depois se descobriu que ele estava fazendo combinação com acusação. E eu sempre fui crítico disso. O sistema judiciário não comporta isso. E aí, mais uma vez, que deu o nosso Senado da República, que é o único órgão que pode chamar, que pode estabelecer, por exemplo, uma comissão especial e chamar para discutir o assunto. Isso é papel do Senado.
Não precisa ser CPI, não. Doutor Cândido. Basta estabelecer isso. Então, veja bem, quando você fala em protagonismo, você mostra a fragilidade do nosso sistema democrático. Não é para ninguém ter protagonismo. Lá atrás, é porque a gente se esquece rápido, mas o Sérgio Moro teve tanta força quanto hoje tem o Alexandre de Moraes. E já naquela época eu o critiquei abertamente. Porque eu não podia concordar com aquele fato de que ele tinha uma competência nacional. Mas aí, doutor Cândido, veja bem, esse protagonismo do hoje senador Sérgio Moro devia ter sido combatido pelo CNJ, Sim. pelo Supremo Tribunal Federal. E não combateu. Eles poderiam fazer o papel do Senado em relação Sim. ao Supremo. Não fizeram. Fizeram para aplaudir. Pois Você é. pode pegar na internet. Aí depois se anula tudo. Quer dizer, sempre que há esse tipo de disfunção, eu chamo isso de disfunção. É uma função fora de local. Está totalmente equivocado. Isso não termina bem. Um momento, o Kant lembrava muito disso, não é? Um momento a consciência nacional vai dizer, não, peraí, gente. Lembra da Revolução dos Bichos, do George Orwell? Ele diz o seguinte, que, olha, não tolere o arbítrio, porque ele um dia pode se voltar contra você. Mas às vezes o George arbítrio... Orwell diz isso com muita clareza. Eu acho que é na Revolução dos Bichos ou em 1984, não me lembro, mas acho que é a Revolução dos Bichos. Ele diz, olha, não incentive o totalitarismo, o arbítrio, porque chegará um dia que ele se voltará contra você. E é o que está acontecendo no Brasil. Mas às vezes, em determinado momento, o arbítrio é estimulado pela própria comoção social. Pois é. Quer dizer, a Lava Jato, o Brasil todo aplaudiu a Lava Jato. Eu não aplaudi. Sim, mas eram exceções. Porque eu acho que o julgamento requer equilíbrio, requer isenção. E eu achava não pode ter emoção, como registrou o ministro Fux, dizendo que votou. O juiz não pode decidir. Emoção. Então, quando todo mundo aplaudia o Sérgio Moro, eu fazia restrições. Eu dizia, olha, peraí, essa questão da competência do Moro aí está indo longe demais, embora ela seja relativa. Eu acho que está indo longe demais. O Moro está fazendo o que quer. E assim, as pessoas fazendo delação premiada, presas. E todo mundo aplaudiu. As delações eram feitas enquanto ele está encarcerado. Nós banalizamos. Eu estou com uma obra agora que eu vou publicar a segunda edição agora, o sigilo processual e o direito de defesa, onde eu tenho um capítulo sobre a delação premiada. E eu atrasei um pouco a segunda edição, que eu quero aprofundar, porque eu acho que nós vulgarizamos a delação premiada no Brasil em detrimento da ampla defesa. A legislação já é muito ruim. A lei de 2012 é muito ruim. Doutor Cândido, qual é o peso da delação na ação penal? Porque até bem pouco tempo se dizia que a prova testemunhal era a prostituta das provas. E a delação, o que é? Ora, a lei qual diz, o peso que ela tem? A lei diz que a delação, nenhuma condenação pode ser com base apenas na delação. Ocorre que as delações são feitas sem a participação do delatado. No caso do Cid, do tenente-coronel Cid, ele já fez 9 delações, segundo eu vi o ministro Fux dizendo, sempre acrescentando. Mas eu li também nos jornais, esse mesmo tenente-coronel, Mauro Cid, né, se eu não me engano o nome dele, Mauro Cid, dizendo que eles, se referindo à Polícia Federal, queriam que eu dissesse coisas que eu não queria dizer. Que valor tem uma delação dessa? Mas a partir daí você constrói a prova que você quer. Olha nesse caso, ele fez a delação contra várias pessoas, apreenderam o computador do Braga Neto, e o que está dentro do computador do Braga Neto, a defesa do Braga Neto não teve acesso ainda, e a denúncia já foi recebida. Ué, para que julgar? Condena logo. Para que julgar? Um dia é história. Não é possível que as pessoas não estejam vendo isso. E me impressiona
a maneira como a imprensa, principalmente a do Sul, que faz a cobertura direta ali, aqueles jornais mais conhecidos, como eles deixaram isso passar livremente. Eu registrei isso no meu Instagram, que é a maneira que você tem de levar mais longe a sua mensagem hoje. E foi a minha postagem com o maior número de compartilhamentos até hoje foi essa. Eu não tenho outra. Onde eu faço essa crítica, dizendo isso, que não é possível que se receba a denúncia contra um réu que está preso, sem que se conheça a prova que pode beneficiá-lo. Foi a minha postagem com mais compartilhamento, eu não me lembro de outra postagem ter sido tão compartilhada. Eu tive agora em São Paulo e várias pessoas me chamaram, pessoas conhecidas aqui do Ceará ou do meio jurídico, me dizendo, rapaz, eu li tua postagem, concordo com você e tal. Porque é tão violento isso. Isso agride a consciência jurídica das pessoas isentas. Doutor Cândido, a crítica de que a delação é tomada com o delator ou o colaborador preso, mas praticamente não se tem exemplo de colaboração com colaborador ou delator solto. Tem, como não tem? Os irmãos Joésio, lá da BS. Eles não foram presos, não. Eles delataram todos soltos. Sim, mas eles estavam sendo acusados. Sim, mas estou dizendo que estava solto. Eles delataram quando foram chamados para depor. O que eles fizeram? Eles produziram foi prova. Lembra que eles foram... Teve um caso, eles foram, se eu não me engano, dentro do Palácio, gravar o vice-presidente da República. Você está entendendo o perigo que é a delação premiada? A colaboração premiada? Você está vendo como é perigoso? As regras... Os furões do Michel Temer. Sim. Você lembra o que eles fizeram? Eles foram lá para produzir a prova que eles queriam. Ora, Edson, se eu vou conversar com você com a intenção de criar uma prova contra você, eu vou lhe induzir permanentemente a dizer o que eu quero ouvir. Então, todos os países do mundo... Essa prova hoje é questionada, não é? Tem que ser questionada. Você fazer... E a prática no Brasil tem demonstrado... Aliás, eu vou fazer uma palestra na Expo Direito Brasil, que é um seminário muito grande que vai ter aqui dia 23 e 24 de maio. E o meu tema é exatamente delação premiada. Eu vou falar sobre isso no dia 23 ou é 24, não me lembro. É num desses 2 dias de maio. Onde eu vou abordar exatamente essa questão. A prática no Brasil está desmoralizando a colaboração premiada. Está desmoralizando. Não é só pelo que o Fux disse, não. Porque o Fux foi muito enfático. Disse, olha, o delator Mauro Cid fez 9 delações. Para mim não tem nenhuma. Ou seja, ele não acredita em nenhuma delas. Nós estamos vulgarizando. Porque a lei nem permite que se faça daquela forma. Mas eu acho que nós temos que ter uma legislação muito mais rigorosa sobre isso. Você vai delatar alguém, você vai imputar alguém um crime para ele se beneficiar. Só isso já coloca em dúvida a sua palavra. Porque você está... Delação premiada seria para um caso, por exemplo, de um sequestro. Olha as diferenças. Tem um sequestro. É preso uma pessoa e diz, eu vou delatar, eu digo onde está a vítima. Vocês vão lá e resgatam a vítima. Ele salvou a vítima e ele vai ser beneficiado. Isso é uma delação absolutamente legal, absolutamente própria. Por quê? Porque os caras não vão ser condenados porque ele delatou, mas sim porque eles foram presos com a vítima. Essa é a lógica. Eu participei de um processo em que houve uma carta rogatória, em que um cara estava preso aqui no Brasil para ser extraditado e ele fez uma delação premiada com a promotora do condado de Bristol, lá em Massachusetts. E ela disse, olha, só me interessa se você disser onde é que eu vou achar a droga, como é que eles estão levando. Aí ele disse, em tal local você vai lá que você vai encontrar a droga. Aí a polícia foi lá e apreendeu a droga, desapropriou o imóvel e tal, e eles inclusive deram dinheiro para o cara ir para outro lugar, morar no lugar, porque sabe que se voltasse ele ia morrer. Você entendeu como deve se dar a delação, a colaboração premiada? O cara está preso aqui e diz, doutora promotora, eu vou dizer, ele continuou preso. A polícia foi lá onde ele disse, em tal local, assim, vocês vão encontrar a droga. Ela está guardada lá. A polícia foi lá e encontrou toneladas de cocaína. Prendeu todo mundo e aí deu aqui a garantia para ele.
inclusive com direito de uma importância para ele, moral, porque senão Uma identidade nova. senão a máfia mata, não tinha dúvida. Então, nesses casos, aqui não. Aqui tudo é delação premiada. Eu vi na colaboração premiada, me impactou muito fortemente a palavra do Fux. Positivamente, eu fiquei muito bem impressionado com o Fux. Muito bem impressionado, porque naquela pressão que ele estava sentindo ali, ele ter se levantado como ele se levantou, disse inclusive que o juiz não era eleito, que não era para fazer protagonismo, que estava errado, que o judiciário estava pagando um preço muito caro. Você deve ter assistido, deve ter ouvido sim. quando ele disse isso. E finalmente ele diz, olha, não concordo, estou aqui lhe dando uma explicação, ministro Alexandre, eu não concordo, vou propor uma pena menor. E tem mais, com relação ao Mauro Cid, são 9 delações, para mim não existe nenhuma. Então, vamos esquecer, ó, quem for culpado que seja condenado, eu não quero entrar nesse mérito, porque eu não sou a favor de ninguém que tenha atentado contra a democracia, não estou dizendo que houve atentado contra a democracia, porque do que eu vi da televisão, eu não percebia se havia uma bagunça lá, um monte de gente que tem que ser punido mesmo. Aquele quebra-quebra não pode ficar de graça. Mas não quero entrar nesse mérito. O que eu quero é o seguinte, se eu estou acusando alguém, eu estou acusando o Braga Neto de participar de uma tentativa de golpe. Faço uma busca e apreensão na casa dele. Eu não posso aceitar que se receba denúncia contra ele sem que o que foi apreendido no computador dele, que pode beneficiá-lo muito, não esteja no processo. Não posso aceitar. Não posso aceitar. A Constituição fala em ampla defesa. Não fala em ampla acusação, não. Fala em ampla defesa. A acusação é limitada. Realmente limitada. A acusação é limitada. Ela não pode inovar, por exemplo. É limitada. Feita a denúncia, o promotor tem que ficar ali dentro. A defesa pode botar a tese que quiser, porque ela é ampla. E é no mundo inteiro. Isso é um benefício para a sociedade. É óbvio. É uma garantia. Mas o Ministério Público é o representante da sociedade? Sim, sim. Num papel duplo, o papel duplo é constitucionalmente previsto para um duplo papel. O Ministério Público é fiscal da lei, mas quando ele não é fiscal da lei, ele é o acusador, porque a ação pública ele é privativa, a legitimidade é da titularidade da ação penal pública, é do Ministério Público. Então, quando ele está como acusador, ele é parte. Aí ele é parcial, ele é parte. Então, ele tem essas duas funções. E acho que convivem muito bem. Eu acho que convive muito bem. Eu acho, por exemplo, no Ceará, o Ministério Público convive muito bem com isso. Nós estamos, aliás, no Estado do Ceará, um Ministério Público muito bom, muito melhor do que o que está se vendo lá no Supremo. Aqui no Ceará, eu não tenho visto, e é preciso, às vezes, a gente também reconhecer isso. O trabalho do Ministério Público aqui no Ceará tem sido louvável. Eu não tenho visto arbitrariedades cometidas pelo Ministério Público do Ceará, não tenho visto. E eu gosto de aplaudir isso, porque eu acho que é importante. Doutor Cândido, essas provas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra esses réus, elas carecem de perícia ou não? Não, eu não conheço assim a fundo para fazer essa afirmação. Eu acho que ela não é completa. O que me parece, o que me preocupa é o fato de não ser completo. Nós acabamos de dizer aqui. O advogado do Braga Neto disse que não conhece o que foi coletado na casa dele. E a explicação do relator foi, mas isso também não está sendo usado contra ele. Sim, e se ele quiser usar a favor? Se ela for benéfica a ele, a denúncia podia nem ser recebida contra ele, dependendo do que tenha lá. E outra coisa, a polícia tem o direito de selecionar a prova que quer botar antes ou depois do recebimento da denúncia? Claro que não. Doutor Cândido, o senhor falou aí da história do Senado da República. Vai para lá, muita gente, quase todos não sabem quais são as suas funções realmente, atribuições, o que é que faz o Senado da República. E aí eu me lembro aqui de fazer uma comparação. Hoje, uma parte dos operadores do direito estão defendendo aqui essa posição do ministro Luiz Fux.
Mas até bem pouco ele era criticado por outras decisões dele. Por exemplo, sentou em cima lá de um processo de pagamento de auxílio domicílio para juiz, passou 4 anos aí, 5 anos, não sei quanto, né? Será que os defeitos que temos hoje na magistratura não são defeitos que vêm lá do curso de direito? Sim. Se está se formando muito mal o advogado, porque as escolas parece que não entenderam ainda que as escolas de direito são as únicas escolas que só elas formam os integrantes de um dos 3 poderes da República, né? Você pode ser presidente da República sendo torneiro mecânico, como o presidente Lula foi no seu primeiro mandato, sem ter nenhuma formação universitária. Mas você não pode ser juiz, desembargador, ministro, procurador da República, sem que não seja advogado. Tenha passado num formado curso, em direito. Formado em direito. Ter lá passado num curso de direito. Será que o erro não está aqui na base? Sua observação é interessante, mas eu te digo mais, não só os cursos de direito suprem integralmente um poder da República, que é o judiciário, como também são responsáveis por outra parte grande do Executivo, que é o Ministério Público. Todos os promotores... Eu falei procurador, exatamente. Todos os membros do Ministério Público também são formados públicos, lá. Né? Obviamente... Todos os operadores do direito. Claramente que nós temos que melhorar a grade dos nossos cursos de direito, elas estão sendo aperfeiçoadas, etc. Mas eu penso que o problema não está aí, não. O problema está no desequilíbrio de pesos e contrapesos. No momento em que você desequilibra isso, ou o Poder Executivo engole o Judiciário, ou o Judiciário engole o Legislativo, ou o Legislativo engole o Executivo, os freios e contrafreios, eles precisam existir, independente da formação. Ter uma formação jurídica melhor, adequada, é importante. Mas você pode formar do jeito que você quiser. Entregou o poder sem os sistemas de contrafreios, não dá. Por exemplo, Edson, veja o seguinte, há quanto tempo o judiciário vem legislando? Há quanto tempo? Tem uma entrevista que está no YouTube, do Mangabeira Unger, com o Barroso, em que ele fala sobre o ativismo, e o Barroso diz que no Brasil não tem o ativismo ruim. Aí ele pulou em cima dele. Claro que tem. E falta o quê? É porque é o seguinte, você diz a frase, os pais da República. Eu acho que enquanto nós não tivermos mais critérios na eleição dos nossos deputados, federais principalmente, mas estaduais e vereadores também, mas fundamentalmente dos senadores da República, pela atribuição que a Constituição deu ao Senado da República, nós não vamos ter uma república equilibrada e harmônica. Não haverá. Não tem como. Porque o principal papel de equilíbrio dessas forças foi entregue ao Senado. Quando você falou que a indicação, quem escolhe os ministros do Supremo são os senadores, é o Senado quem escolhe. Não é só isso, não. Os embaixadores, Tribunal de Contas da União. O papel do Senado é vital na estrutura jurídica brasileira, institucional brasileira. É fundamental. E as pessoas não entenderam isso ainda. Não entenderam. As pessoas não perceberam como ter uma representação. Só são 3 para o Estado. Veja a concentração de poder que você dá e de atribuição que você dá a essa casa parlamentar. Você tem 503 lá na Câmara dos Deputados e só 81 aqui. Olha, com muito mais atribuição do que o da Câmara. Muito mais atribuições. As atribuições são muito maiores. Com exigência de idade. Então, se as pessoas não começarem a pensar nisso, olha, não basta que alguém seja popular, seja gente boa, não. Ele tem formação, ele tem estorvo moral, ético, e tem conhecimento, tem cultura. Não precisa ser cultura jurídica, não. Tem cultura, tem uma pessoa que tenha leitura, tem experiência de vida, ser uma pessoa que compreenda o funcionamento do país para estabelecer esse diálogo necessário em uma democracia.
É isso que nós temos que discutir. Olha o papel do Senado americano. O Senado americano hoje lá não tem ruptura. Nunca houve. Agora, olha as figuras que estão lá. Então, o Senado da República, os presidentes americanos têm um respeito profundo pelo Senado. A Suprema Corte americana tem profundo respeito pelo Senado. Os presidentes da República quase todos saem de lá. Poucos vêm direto de governador, como é o caso do Bush pai, o filho, o Clinton e tal. A maioria vem do Senado. Barack Obama veio do Senado, né? O atual vice-presidente também é senador. Então, é de lá que vem. Então, essa casa legislativa, ela precisa ser vista pela população com mais cuidado, com mais cuidado. Ser senador não é para ser um privilégio, é para ser uma missão. É para ser uma missão. Quem vai para o Senado, diz assim, eu vou lá, mas vai ser uma missão. Eu não vou ter boa vida, não posso ter boa vida. Por quê? Porque o papel, as atribuições da casa que eu vou participar são muito importantes. Mas depois que o senador Vigílio disse que lá era o céu, as pessoas querem ir para lá sem morrer, né? Vão para lá. Diz que é até melhor, porque diz que não precisa morrer, né? Não precisa morrer, né? Pois é, esse é que está o erro. Esse é que está o erro. Esse é que está o erro. E outra coisa que precisa ter muito cuidado, quem é o suplente que você vai botar na sua chapa? Quem é o suplente? Ele está à altura? E se por qualquer razão o titular precisar sair, o suplente estará à altura? Porque a vaga vai ficar lá. E tem que ser preenchida. Então, é muito sério. Eu costumo dizer o seguinte, olha, nos estados, as assembleias legislativas, escolher uma boa Assembleia Legislativa que consiga fazer o contrapeso, ainda que o governo tenha maioria, mas com pessoas que não sejam adesistas de primeira hora, que estejam sempre com capacidade de questionar, é fundamental, é muito bom para fazer a crítica ao próprio governador. E no âmbito federal, o Senado da República, não tem dúvida nenhuma, o papel dele é fundamental. Agora, é difícil a gente chegar lá, porque a mentalidade do político que é o dono do cartório, que é o partido, né? ele escolhe tendo como... escolhe as pessoas pelo que elas podem ajudá-lo, né? Mas o cidadão, o eleitor, não é obrigado a votar. Sim, mas se ele não tem outras opções... Se não tem outras opções, quer dizer, são poucos os brasileiros que têm essa qualificação de chegar ao Senado, de ser deputado federal, de ser ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, que querem ser. Olha, eu acho que político profissional não devia ser senador. Vou lhe dizer por quê. Porque ele chega com tanto compromisso lá. Se você tivesse um Senado de profissionais já bem-sucedidos nas suas carreiras, já com experiência de vida, alguém que foi um médico muito bem-sucedido, um advogado bem-sucedido, um empresário muito bem-sucedido. Bem-sucedido não é que tenha ficado rico, não estou me referindo a isso, não. É que tenha construído, tenha ajudado a construir, tem experiência de vida. Nós construiríamos bem a figura do Senado como órgão moderador, como órgão de amortecimento das emoções e tal, aquele órgão que chegasse ali com... Lá não é para ter ninguém adolescente, não é para ter adolescente, até porque só chega com 35 anos. Então, é isso que a gente precisa começar a pensar, porque a gente tem que jogar também um pouco da responsabilidade da crise que está aí no eleitor. O eleitor precisa ter essa consciência. Parar de fazer, porque a gente vê, inclusive em pessoas letradas, que por qualquer conveniência está votando aí, apoiando alguém por pura conveniência pessoal. E eu acho que isso precisa acabar. Nós pagamos um preço muito caro no Brasil por isso. O senhor falou aí... O Brasil está muito dividido. O senhor falou aí em ética. E falou que o Senado devia ser composto não por políticos profissionais. Mas nós já tivemos lá políticos profissionais que representaram bem os seus estados, em vários estados. Nós temos aqui exemplo.
O Lúcio Alcântara, por exemplo, está aí, chegou lá no Senado, depois de ser deputado federal, não é? Depois de ter uma atuação política muito grande aqui no Estado. E foi um bom senador da República. Sim, mas o Lúcio Alcântara é, sem dúvida nenhuma, um grande político, um grande homem. O Lúcio é médico, não é? Foi tem uma cultura, tem uma... ampla. Seu nome, Cid. Cid é engenheiro, foi prefeito, depois foi governador, tem toda uma bagagem. É isso que eu estou dizendo. Político profissional, que estou dizendo, eu talvez tenha me expressado mal. Assim, não é lugar para carreirista, vamos dizer assim, alguém que seja de uma nota só. É preciso que tenha, mas você tem muita gente que militou sempre na política, mas em diversas áreas. O Cid foi, por exemplo, estou dando exemplo do Cid, porque fica parecendo que podia ser referente a ele, não é? Como o Camilo também não se aplica, porque foi secretário, foi governador, tem certa experiência. Não, mas a gente tem muita gente que está pensando em ir pelo cargo, pelo fato que é o como é que o Virgílio Távora disse? Ir para o céu sem morrer. Isso não pode ser. É disso que nós estamos falando. Mas a razão pela qual eu queria conversar com você sobre isso é a necessidade da gente cobrar mais do eleitor. Eu acho que o eleitor tem que pensar sobre isso. Você já pensou se nós tivéssemos hoje ali uns 10 senadores que resolvessem chamar o Supremo para um diálogo? Chamasse, olha, peraí, está errado. Vamos fazer organizadamente e aí chamar o debate público que está acontecendo. Numa audiência pública dentro do Senado, com a presença dos senadores. Mas quem é que vai fazer isso hoje lá? Quem é que tem essa formação para conduzir um debate dessa ordem? Se eles não têm condições de fazer nem a sabatina que deveria ser feita. Pronto, né? Então você arrematou o que eu queria dizer. É exatamente isso. Esse é o problema. Há quantos anos a gente tem visto aí o legislativo sendo engolido pelo judiciário no ativismo? O senhor está fazendo esse discurso de que o Senado devia ser uma casa de gente preparada, mas por que a academia é distante da política? A academia. O senhor foi reitor da Universidade Federal do Ceará. O que a Universidade Federal do Ceará constrói para mudarmos o pensamento do eleitorado, para mudarmos a ideia dessas lideranças políticas que, mesmo se fazendo restrições a elas têm condições de escolher melhores nomes para disputar isso. Por que a academia fica distante disso? A academia não fica distante, não. Ela não consegue se aproximar, por mais que tente. Se promove dentro da academia discussões de alta relevância, teses. O curso de Direito tem teses maravilhosas. Mas estão enclausuradas, né? Não, é porque você não consegue. O mundo político não está interessado em ouvir. Não está interessado em ouvir. Não é tão simples assim. A academia faz o que é possível. De outro lado, as nossas universidades federais estão devidamente aparelhadas. Há algum tempo elas estão sendo aparelhadas. Você imagine que quando eu fui indicado reitor, eu fui o primeiro reitor de uma universidade grande, das maiores universidades, a UFC, a sexta universidade, que não era ligado diretamente ao PT, por exemplo, um partido de esquerda. Eu não tinha ligação a nenhum partido assim. Eu sou afiliado a partido político, mas nunca fiz militância política. Nunca fiz. E sempre fiz minhas críticas abertamente. Por exemplo, muita gente se censurou porque, quando eu fui indicado, muita gente cobrou. Mas você reclama muito do Sérgio Moro, critica muito. Eu ouvi isso enquanto eu estava lá lutando e tal. Teve gente que printava e dizia, mas você era contra... Na época o Sérgio Moro estava no governo. Você era... Não, ele ainda era... Ele já era ministro. Já era ministro. E eu dizia, não, eu mantenho minha posição, eu não apago nada do que eu digo e mantenho o que eu digo, porque eu acho que a crítica tem que ser feita, como continuo fazendo. Doutor Cândido, muito obrigado pela sua entrevista. É sempre bom conversar com o senhor. E obrigado, amigo. Tenha vontade de entrar na política. Rapaz, eu tenho recebido alguns convites, eu estou analisando aí, viu, Edson? Estou analisando sinceramente, eu teria vontade, mas isso não depende. Você não pode ser candidato seu.
eu precisaria ter diria construir. Muito obrigado, doutor. Obrigado.